Sejam bem-vindos de volta aí ao Determinando Matemática. Meu querido e minha querida, vamos lá. Mais um estudo hoje das funções. Então, eu me chamo professor Paulo Santiago. Vou estar junto com você até o final desse vídeo, ensinando tudo que você quer aprender sobre o estudo das funções. Então, se você já é inscrito, curta, comenta e compartilha aí com os colegas que você está observando aí. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa as notificações para ficar ligado com tudo que há de novo. Então, vamos lá. Então aqui estamos de volta. Vamos agora passar para a nossa importância do estudo, então que é o estudo das funções. Como vocês estão observando no estudo das funções, a gente tem aí o que é o significado de uma função. Então, primeiramente, vocês observam o que é o significado de uma função. Então, a gente pegou aí uma situação do cotidiano seu. Então, o valor do frete de um carro pode ser escrito em função da quantidade de combustível abastecido pelo condutor. Então, isso é uma representação da função que vocês estão observando. Então, a expressão que detalha isso é em função. Então, como você vê aqui, a gente tem em função. Indica que os valores das grandezas mencionadas estão de algum modo relacionados. Então, essa relação vai ser analisada como outra situação. Então, a outra situação que eu trago para cá, você aí, meu querido, minha querida, pode analisar aqui junto comigo. Então, vamos analisar a situação. O preço do litro diesel, ele custa R$6. Então, aqui a gente tem uma tabela dividida em duas colunas que tem o número de litros e o valor pago. Se a gente tem aqui a quantidade de 1 litro, que equivale a R$6, então a gente vai observar também que essa quantidade ela pode ser descrita a partir do número de litros. Então, se 1 litro é R$6, a gente tem aqui 2 litros que custa o dobro, né? São R$12. 3 litros são 3 vezes o valor de 1 litro, que são R$18, que vocês estão observando aí. Então, observe que a gente está vendo aí um aumento. Então, a cada quantidade de litros, você pode observar que a gente tem aqui um valor que vai dobrando, triplicando, e agora a gente vai ter 4 litros, que equivale a R$24. Então, temos aqui uma relação entre duas grandezas, que é o número de litros e o valor pago pelo diesel. Então, esse valor aí, você percebe que tem um exemplo que dá para simplificar. A cada momento que vai aumentando, vai mudando também o valor pago. Então, eu trago para você essa representação pelos diagramas. Então, por meio dos diagramas, a gente desenha em 2 círculos, que é o conjunto A e o conjunto B. O número de litros representado pelo conjunto A, temos 1, 2, 3, 4, e o conjunto B é representado pelo valor 6, 12, 18 e 24. Então, nessa representação por diagramas, a gente observa que temos a ligação de 1 para 6, de 2 para 12, de 3 para 18 e de 4 para 24. Então, isso é a representação por meio de diagramas. Então, esses diagramas, eles são também definidos na matemática como função. Então, considerando 2 conjuntos A e B, não vazios, dizendo que F é uma função de A em B. Então, aqui, F é uma função de A em B. Ou que Y é uma função de X. Então, o A será o domínio, conjunto A é o domínio, e o conjunto B, a gente vai ter o contradomínio. Ou seja, o Y é em função de X, é o conjunto B. Então, somente se para cada elemento X de A existe em correspondência um único valor YB. Então, aqui, onde é X, só pode partir um elemento aqui para B. Eu posso pegar outra seta, ligar para outra função
aqui de B? Não posso. Não posso fazer isso. Só é função quando parte somente uma vez de A para B. E se for ao contrário? Se dois elementos, no caso a gente tem aqui dois elementos de A para B, ligando para dois diferentes ou o mesmo número, isso então é uma função. A gente vai explicar um pouco mais à frente. Então, nessa explicação, a gente traz essa definição do domínio, representado aí pela letra B, e o contradomínio, que é o conjunto B, representado por C e D. Então, nessa representação, a gente vai trazer as relações para você observar junto comigo, o que é função, o que não é função. Então, aqui a gente traz uma relação que vocês estão observando aí. A gente tem a função de A está para B, então a gente tem menos 1, 0, 1 e 2. E aqui temos menos 3, menos 1, 0, 2 e 4. Então a gente observa que está partindo somente uma vez de cada elemento. Setinha aqui de A para B, uma vez. Então isso está ok. Até agora é a função. Esse recebeu uma vez, pode receber uma vez. Esse pode receber duas ou mais, ok? E esse recebeu uma vez. Então, como todos de B receberam de A somente uma vez, então isso é uma função. Ou seja, todo elemento de A tem um correspondente em B. E cada elemento de A está associado a um elemento de B. Então, F é a função de A em B. Nosso próximo exemplo, a gente tem aqui a função de G em T em V. Então, aqui a gente tem, todo elemento de T tem um correspondente. Então, o 4 está aqui, 3, 8. Menos 2, 1, 0, 1 e 4. O 4 está ligando aqui o 2, negativo, e para o 1, negativo. O 3 para o 0, o 8 para o 1. Então, observe bem essa representação. Vamos ver se ela é função ou não. A gente citou anteriormente que aqui só pode partir uma vez. No 4 foi duas vezes. Então, a partir disso daqui, a gente já não pode considerar a função, porque o elemento 4 está associado a mais de um elemento de V, que é o menos 2 e o menos 1. Então, G não é uma função de T em V, porque partiu do 4 duas setas, ligando com o menos 2 e o menos 1. Temos aí outra função H, R em S. Então, a gente tem aqui, observando, menos 2, menos 1, 0, 3 e 6, como vocês observam. Então, temos aqui menos 2, menos 1, 0 e 1 em S. Então, nessa representação, a gente tem aqui, ó, menos 2 uma vez, menos 1 uma vez, 0, 1 e 3 uma vez. Faltou o 6, ligar para o 1. Então, quando falta 1 também na R, no conjunto R, ou seja, quando a gente tem esse diagrama aqui, faltando um elemento ligar no outro elemento, ou seja, se falta um elemento no domínio ligar para o contradomínio, ele não é uma função. Então, esse 6, ele teria que ter ligado para 1 aqui de S, mas como ele não ligou, então ele não é uma função. Só recapitulando aí novamente. Função é quando cada elemento aqui do domínio, ou seja, a gente tem um conjunto E aqui, faltou o elemento 6 ser ligado, então esse não é função. E se partisse dois elementos de qualquer um desses números de R, também não seria uma função. Vamos passando adiante. Agora, uma utilidade proposta, a gente vai resolver junto aqui comigo. Então, a gente vai ver se é função ou não. Vamos analisar esses dois. O 1 está partindo uma vez. O 2 parte uma vez. O 3 uma vez. O 4 uma vez. E o 5 uma vez. Então, todos aqui partiram. Então, aqui está ok. Vamos observar o outro lado. Aqui no conjunto B, o 5 recebeu duas vezes, pode.
6 recebeu, o 7 e o 8 recebeu. Todos receberam. Todos podem receber uma ou duas ou mais? Pode sim. Mas faltou 9. É uma função? Não, sim, é uma função. Porque todos os elementos de A estão ligados a B. Então aqui é função. Vamos olhar esse outro exemplo. A gente tem 2, 4, 6, 8. 2 igual no menos 1, 4 no menos 1. O 8 ligou o menos 3 e o menos 4 foi ligado aqui a partir do 8. Faltou esse elemento aqui novamente, o 6, ser ligado para B. Como o 6 não está ligando para nenhum conjunto aqui de B, ou um subelemento não está ligado aqui, então aqui não é função, porque faltou o elemento 6 aí ser ligado para algum elemento do conjunto B. Então agora que a gente já tinha explicado aí o domínio, contradomínio e imagem, para você entender o que seria esses três conceitos. Domínio, ele sempre vai ser representado pela letra X, então essa representação ele se dá aqui pelo conjunto A, ou você pode representar pela letra D. Então nessa representação a gente tem X está para Y para f de x, que é o contradomínio CD, que é do conjunto B. E a imagem é as ligações que a gente tem, ou seja, se x ligou para a função y f de x, então essa é a imagem. Aqui a gente colocou um exemplo ao lado. Então, a gente tem aqui o conjunto A, menos 1, ligou para o menos 3, que é aqui do contradomínio, né? Que a gente tem domínio, que é contradomínio, e essa ligação aqui, somente esse número, menos 3, ele é o conjunto imagem, porque ele está ligando aqui. O 0 e o 1 estão ligando para o menos 1, então aqui é o conjunto imagem, que está ligando também. E o 2 está ligando aqui para o 4, que é outro conjunto imagem. O 0 e o 2 é imagem? Não, ele não é considerado imagem, porque ele não está recebendo nenhuma flecha de nenhum dos conjuntos A e nem do domínio A. Então aqui a gente trouxe uma questão que é trabalhada aí em provas de concurso, para você prestar atenção. Vamos aqui. Na equação 11x mais 21 igual a 109, o valor de x corresponde a um número par múltiplo de 4. Vamos observar. Ele deu uma equação. Isso é trabalhado aí em relação à função. Então, vamos colocar aqui. É 11x mais 21 é igual a 109, como vocês estão observando. Então, aqui a gente vai passar esse positivo para cá. Vai ficar 11x igual a 109 menos 21. Por que menos? Porque a gente tem aqui positivo, para cá vem negativo por segundo membro. Então, 109 menos 21, a gente vai ter 88. Esse daqui está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. 88 dividido para 11, a gente tem 8. Esse 8 aqui, ele é multiplicado? Sim, ele é multiplicado. Então, a nossa resposta aqui é certo. Vocês estão observando. Vamos à próxima questão. Na nossa próxima questão, a gente tem aqui, definido aí, é uma prova aí da prefeitura de Maranhão. Então, aqui a gente vai delimitar a pergunta. Se x é igual a 367,20 e y 26,8, podemos afirmar que x mais y é. Então, a gente vai aqui colocar o número 367,20 e 26,80. Vamos aqui somar. Temos 0, 10, temos 14, temos aqui 9 e aqui 3. Então, aí temos 394. Então, 394, o único número que ele é múltiplo
ele vai ser somente múltiplo de 2, que é a nossa alternativa aqui, letra A. Ele é divisível por 3? Não é divisível por 3. É múltiplo de 5? Também não. Múltiplo de 7? Não. Nem múltiplo de 11. Então aí, a gente chega aí ao final, como vocês estão observando aqui. Então, se você ainda não fez aquela inscrição, se inscreve aí no nosso canal. E se você já é inscrito aí, compartilhe com os colegas. Então, abraço a todos e tchau para vocês.